Olá, amigos, amigas, companheiros, companheiras. Sou Marcelo Buzetto, sou professor, pesquisador, sou militante do MST e também faço parte de um movimento internacional de solidariedade ao povo palestino há muitos anos. Desde os meus 18 anos, desde 1988, participo da solidariedade internacional com a luta da legítima resistência palestina, luta por libertação nacional, por justiça, por soberania, por uma vida digna, luta contra o colonialismo, contra o imperialismo, contra o sionismo. E então, após um ano dessa contraofensiva israelense que tem perpetuado o genocídio contra o povo palestino, gostaria aqui de compartilhar com vocês algumas ideias, algumas reflexões. Reflexões que tenho feito por conta dessa minha participação ao longo da história, da minha militância, reflexões que tenho feito a partir dos estudos que tenho realizado, dos artigos que tenho escrito, reflexões que estão no livro que publiquei pela editora Expressão Popular, A Questão Palestina, Guerra Política e Relações Internacionais, que agora já está na sua 4ª reimpressão, e também reflexões que fiz a partir do pós-doutorado que desenvolvi lá na Unesp de Marília, e que esse trabalho do pós-doutorado da Unesp de Marília estou agora revisando para transformá-lo em um novo livro sobre a Guerra de Libertação Nacional, a Guerra Popular de Libertação Nacional que se desenvolve na Palestina desde os anos 40, 50, 60. Um povo que luta por sua independência. É um conflito colonial, sem dúvida nenhuma. Então você tem de um lado uma potência colonialista, colonizadora, que é o Estado de Israel, chamado Estado de Israel, também conhecido como entidade sionista. Do outro lado você tem um povo que luta de diferentes formas, que se organiza, que tem um movimento estudantil, tem um movimento de mulheres, tem um movimento de camponeses, tem um movimento de pescadores, tem um movimento sindical, tem partidos políticos, construiu a duras penas um parlamento, né? E tem também suas organizações político-militares, como é típico em qualquer luta anticolonialista, em qualquer luta por libertação nacional. Então, há um ano, o povo palestino e suas legítimas organizações deram início a uma operação chamada Inundação Al-Aqsa, ou Tempestade de Al-Aqsa, tem várias traduções. Essa operação, que aconteceu a partir de 7 de outubro de 2023, foi uma operação de legítima defesa de um povo oprimido pelo colonialismo. A legítima defesa no direito internacional, ela é garantida a um povo oprimido, a um povo que está sob domínio do colonialismo. Então a legítima defesa, ela é no direito internacional algo exclusivo dos povos que são oprimidos. Então a potência colonialista, no caso, o país chamado, pela mídia de Israel, a potência opressora, a potência colonialista, ela não tem o direito de se defender, porque ela é a agressora, ela é a potência agressora, ela é quem tomou a iniciativa de roubar, através da violência, as terras do povo palestino. O Estado de Israel é uma criação artificial, o Estado de Israel é uma criação ilegal. Então, desde a fundação da primeira religião monoteísta naquela região da Palestina, o judaísmo, desde a época de Abraão e outros profetas do judaísmo, passando pelo período do cristianismo, Jesus, o cristianismo, depois o profeta Mohammed e a criação do islamismo, até o dia 15 de maio de 1948, todos chamavam aquela região de Palestina, e na Palestina viviam
cristãos, judeus e muçulmanos. Cristãos palestinos, judeus palestinos, muçulmanos palestinos. Então Israel, quando foi criado fruto de um movimento colonialista, um movimento político, um movimento nacionalista judaico criado na Europa Ocidental com o objetivo de tomar terras dos palestinos no século XIX. Ganhou força principalmente em 1897, quando numa cidade da Basileia, na Suíça, um jornalista chamado Theodor Herzl ajudou a organizar o primeiro congresso do movimento sionista internacional. Ele já tinha escrito um livro chamado O Estado Judeu, em 1896, onde pregava a necessidade de criar um lar nacional para os judeus na Palestina, alegando que a Palestina era uma terra sem povo e que os judeus eram um povo sem terra. Uma grande mentira. A Palestina era uma terra que tinha um povo de várias religiões, é verdade, mas já existia um povo. Era o povo palestino. E no final do século XIX, os palestinos estavam sob o domínio colonial do Império Turco-Otomano, até 1918. Com o fim da Primeira Guerra Mundial, os otomanos são derrotados. Inglaterra e França dividem a Ásia Ocidental entre si. Estabelecem um novo mapa, daquilo que eles vão chamar, desde 1916, de Oriente Médio, através de um acordo chamado Sykes-Picot, onde França e Inglaterra vão dividir a Ásia Ocidental, ou, como eles chamaram, Oriente Médio, em áreas de interesse, em mandatos, mandato britânico e mandato francês. Então a França dominou o Líbano, dominou a Síria, a Inglaterra dominou a Palestina, por exemplo. Então, quando é criado o Estado de Israel, ele é criado após uma tomada de decisão na ONU em 29 de novembro de 1947. Uma decisão ilegal, pois a ONU não tinha soberania sobre o território da Palestina. Então, no dia 29 de novembro de 1947, sob pressão desse movimento colonialista chamado sionismo, esse movimento nacionalista judaico supremacista, racista, antidemocrático, eles conseguem o apoio dos Estados Unidos e tem, infelizmente, a adesão da União Soviética para a votação na ONU em 29 de novembro de 1947 do Plano de Partilha da Palestina. De maneira ilegal, sem realizar uma consulta popular, sem realizar um referendo para saber o que o povo que morava na Palestina queria, a ONU praticou um ato ilegal e desrespeitou o direito internacional. E até hoje os palestinos são punidos e sofrem as consequências desse ato ilegal cometido pela ONU logo nos seus primeiros anos de fundação. Então os palestinos lutaram sempre contra isso. Essa decisão da ONU foi ilegal porque a ONU não detinha soberania sobre a Palestina. O povo originário da Palestina é que detinha a soberania sobre o território, se olharmos do ponto de vista do direito internacional. Então, quando a ONU autoriza a partilha da Palestina, a Inglaterra anuncia que vai se retirar do território palestino, que estava sob domínio colonial britânico, no dia 14 de maio de 1948. E aí a cumplicidade do colonialismo britânico com o movimento sionista é muito conhecida. Os grupos terroristas sionistas, como Irgun, Stern, Haganah e outros, começam a intensificar seus atentados terroristas contra a população civil palestina. Matam pessoas, assassinam, destroem, queimam aldeias e tem início a Nakba, a catástrofe, a tragédia do povo palestino, quando em 14 de maio de 48, os britânicos se retiram da Palestina e deixam veículos blindados, armas, equipamentos militares, munições para os grupos terroristas sionistas, que se unem e dão um golpe de Estado de 14 para 15 de maio de 1948, declarando então a independência do que eles chamam de Estado de Israel. E esse golpe de Estado uniu esses grupos terroristas, muitos deles inspirados em ideias fascistas, como se conhece publicamente. O grupo Stern, por exemplo, tinha como um dos seus ídolos inspiradores Benito Mussolini e o fascismo italiano. Então, vários desses grupos terroristas e fascistas, sionistas, eles formaram o governo
primeiro governo do chamado Estado de Israel, a partir de 15 de maio de 1948. Entre 15 de maio de 1948 e dezembro de 1949, eles destruíram totalmente mais de 513 aldeias palestinas. Eles entravam nas aldeias armados, separavam homens de mulheres, fuzilavam todos que tinham de 15 a 55 anos, homens, porque achavam que poderiam ser potenciais combatentes. Então, o genocídio que os palestinos estão vivendo não começou agora. Começou com a criação de maneira ilegal do chamado Estado de Israel. Então, um ano após os combates que acontecem naquela região, um ano após uma ação de legítima defesa de um povo oprimido pelo colonialismo para libertar seus prisioneiros políticos, porque um dos motivos que deu início àquela operação em 7 de outubro era realizar uma operação com o objetivo de forçar uma negociação para a libertação de prisioneiros políticos. Então, os palestinos iniciaram aquela operação capturando israelenses que estavam em terras palestinas, porque Gaza, mesmo naquela região de fronteira, onde se chama Israel, aquele território é terra palestina. Terra palestina que foi tomada em 48 ou terra palestina que foi tomada pela força da violência colonialista em 1967. Então os palestinos iniciaram uma operação para recuperar a sua terra, um direito inalienável, direito à terra, direito à pátria, direito à soberania, e capturaram cidadãos israelenses, parte deles, grande parte deles, eu diria que quase a totalidade deles eram pessoas que eram membros do exército de Israel, chamado também de Forças de Defesa de Israel, o que é uma ironia, né? Porque eles sempre atacam, eles não se defendem, porque eles são o braço armado do colonialismo. Então, realizaram isso para fazer a troca de prisioneiros. Desde o início, a resistência palestina e suas diversas organizações, não só o Hamas, mas a Frente Popular para a Libertação da Palestina, a Jihad Islâmica Palestina, a Frente Democrática para a Libertação da Palestina, as Brigadas dos Mártires de Al-Aqsa, os Comitês Populares e tantas outras organizações na Palestina realizaram ações para capturar israelenses com o objetivo de fazer a troca humanitária de prisioneiros. Desde o início, esse foi o objetivo. E houve uma primeira troca humanitária de prisioneiros. Se vocês se recordam, houve uma primeira troca humanitária de prisioneiros. Havia apoio, inclusive, da população israelense para que houvesse troca humanitária de prisioneiros. Porque haviam, na época, mais de 5.000, 6.000 prisioneiros políticos palestinos em cárceres israelenses. Então a captura daquele grupo de israelenses tinha esse objetivo. Outro objetivo da operação, em 7 de outubro de 2023, era impedir as negociações pelo alto, sem a participação do povo palestino, que estavam sendo realizadas pela Arábia Saudita, firmando acordos no sentido de tentar normalizar relações entre países árabes e Israel, fazendo com que houvesse um reconhecimento, entre todos os países árabes de Israel. A Arábia Saudita, inclusive, que sempre foi um país que tem um governo aliado dos Estados Unidos, aliado do imperialismo e aliado de Israel, a Arábia Saudita estava, inclusive, fazendo vários planos e firmando vários acordos de cooperação econômica, comercial e até militar com Israel, na área de segurança, na área de infraestrutura. Estavam elaborando até um projeto, com uma maquete pronta de um trem que sairia da Arábia Saudita, passaria por toda a Palestina ocupada, por Israel, e iria até a Europa, para transportar petróleo, gás. Então haviam vários projetos que estavam sendo negociados pela Arábia Saudita, sem nenhum tipo de diálogo ou sem ouvir a população palestina mais uma vez. Sabem que o problema dos palestinos não é só o colonialismo israelense, não é só o imperialismo estadunidense e europeu ocidental, representados principalmente pela França e Inglaterra, que atuaram mais na região da Ásia Ocidental, Oriente Médio, mas também um grande inimigo do povo palestino são as elites árabes reacionárias. Esses governos reacionários representados pelas monarquias e pelas elites palestinas, em alguns momentos da história, que também traíram seu povo, fizeram acordos de conciliação com a potência colonialista, seja o Império Britânico, seja agora o colonialismo israelense. Então, a resistência palestina decidiu tomar uma decisão, se mobilizar e lutar para que a comunidade internacional olhasse para a situação palestina, porque, mais uma vez, os palestinos estavam abandonados pela comunidade internacional. As resoluções da ONU são boas,
Um primeiro passo para uma solução política, pacífica e diplomática para a questão palestina poderia ser uma exigência de cumprimento imediato de todas as resoluções da ONU sobre a questão palestina. Isso resolveria todas as injustiças cometidas contra o povo palestino ao longo da história? Não. Mas isso amenizaria a situação? Isso criaria condições mais favoráveis para a busca da construção de um Estado palestino? Sim. Isso seria bom para a ampla maioria da população palestina? Sim. Fazer Israel cumprir todas as resoluções da ONU sobre a questão palestina poderia dar um fôlego para os palestinos, para que eles pudessem construir o seu Estado, mesmo num território ainda pequeno, que seria 20% do território da Palestina originária. Mas Israel não cumpre as resoluções da ONU sobre a questão palestina. Então, diante do não cumprimento das inúmeras resoluções da ONU sobre a questão palestina, diante da falta de vontade, de disposição do governo israelense de negociar uma paz justa, democrática e duradoura, diante dos sucessivos governos de Israel de manter a sua política de apartheid, genocídio e limpeza étnica, não resta outra alternativa ao povo palestino do que a legítima resistência, a heróica resistência, por todos os meios que a história ensinou, todos os meios que um movimento de libertação nacional pode utilizar contra seus inimigos colonialistas. Então, um ano após aquele 7 de outubro, um pouco mais de um ano, queremos passar aqui para reafirmar a importância que tem manter na pauta o debate sobre a questão palestina. Os palestinos têm o direito à sua legítima resistência popular contra o colonialismo. Todas aquelas pessoas, todas aquelas organizações que se consideram democratas, progressistas, que querem a construção de um mundo de paz, de justiça, com relações internacionais baseadas na solidariedade e na cooperação entre os povos, devem apoiar essa causa justa que é a causa palestina. E devem se dedicar a explicar para as pessoas que o que está acontecendo ali é a luta entre, de um lado, uma potência colonialista que pratica assassinato de crianças, que mata bebês, que mata civis na Palestina, no Líbano, na Síria, no Iêmen, no Iraque, de uma potência colonialista que destrói escolas, que destrói hospitais, que joga bombas em hospitais, bombas incendiárias. Ontem nós vimos o ataque que aconteceu em Gaza, no Hospital dos Mártires, onde as cenas que estão circulando pela internet mostram o grau de brutalidade, de falta de humanidade, de covardia do governo e do exército israelense. Um exército de covardes, um exército que mata civis, um exército que foi derrotado no Líbano em 2000 e em 2006, um exército que tem o prazer de assassinar civis. Imagens muito violentas, de pessoas num hospital, ainda com seus acessos, e recebendo soro e remédio nas camas dos hospitais, queimadas vivas pelas bombas incendiárias israelenses no Hospital dos Mártires, em Gaza. Eles estão planejando deliberadamente o ataque a alvos civis. Estão matando locais onde estão os refugiados palestinos, estão matando pessoas em hospitais, estão matando crianças em escolas, em abrigos. Isso é deliberado, isso se chama genocídio. A humanidade precisa tomar uma decisão rapidamente de deter, de impedir essa máquina de morte, de ódio, de violência, de genocídio que tem o nome de Israel. É preciso uma unidade político-militar em todo o mundo para enfrentar e derrotar politicamente, economicamente, moralmente, diplomaticamente e militarmente esse mal, esse inimigo de toda a humanidade que se chama Israel. No passado tivemos um inimigo tão perigoso, tão ameaçador, quanto é hoje o governo e o Estado de Israel. Esse inimigo no passado se chamava nazismo.
Esse inimigo no passado se chamava nazifascismo. E a humanidade teve que construir os meios necessários para se unir e deter essa agressividade, essa violência, né, imperialista, colonialista, nazista, fascista, que foram governos como o de Hitler e de Mussolini. Hoje nós precisamos de um esforço semelhante. Precisamos de um esforço semelhante. Então, que cada cidadão em cada país pressione seus próprios governos, para que os seus próprios governos tomem atitudes concretas contra essa máquina de violência, de guerra e de genocídio, contra esse Estado assassino de crianças e civis chamado Estado de Israel. É preciso que a gente consiga fazer com que o nosso governo brasileiro tenha ações mais concretas, como a ruptura de relações comerciais e diplomáticas com Israel, a interrupção de toda a compra de equipamentos militares de empresas israelenses, a revisão e anulação de todos os contratos que o governo brasileiro tem com Israel, principalmente contratos realizados pelas Forças Armadas brasileiras, pelas forças policiais brasileiras. É muito importante a gente fortalecer essa campanha pelo boicote aos produtos israelenses, pela ruptura de todos os acordos, pela interrupção e ruptura de todos os acordos militares Brasil-Israel e pelo rompimento imediato de relações comerciais e diplomáticas com Israel. Por quê? Porque é verdade quando o presidente Lula fala que o que se está praticando contra os palestinos é um genocídio. Isso é a pura verdade. E foi muito importante essa declaração do presidente Lula. Mas é preciso que a gente diga o seguinte: se é verdade que o que Israel está praticando contra os palestinos é um genocídio, não existe possibilidade alguma, se queremos nos autodenominar seres humanos, não existe possibilidade nenhuma de manter relações políticas e diplomáticas com um governo que pratica o genocídio. Então, qualquer governo, em qualquer época, em qualquer país, que pratique o genocídio contra a sua população ou contra uma população, como é o caso de Israel praticando o genocídio contra a população palestina e libanesa, então não há outra saída para qualquer governo que se considere democrático, para qualquer governo que se inspire em ideais progressistas, democráticos e humanistas, não há outra saída, a não ser a ruptura de relações diplomáticas como uma das primeiras e imediatas medidas. Senão seremos cúmplices, senão o governo brasileiro será cúmplice desse genocídio, porque não se detém a máquina assassina do governo de Israel somente com palavras ou boas resoluções na ONU ou boas declarações do Ministério das Relações Exteriores. Não se detém este governo assassino, assim como não foi possível deter os governos nazifascistas nos anos 30 e 40 somente com palavras e discursos. São necessárias ações urgentes e imediatas. E enquanto brasileiros, temos que insistir nisso. Ruptura das relações comerciais e diplomáticas com o governo assassino, genocida e colonialista de Israel. Interrupção imediata de todos os acordos militares e destituição imediata do ministro da Defesa. Ministro da Defesa que se demonstrou um admirador e um defensor desse Estado assassino, genocida chamado Israel. Não há condições para que o ministro da Defesa continue no seu posto após ter manifestado posição favorável à continuidade da compra pelo governo brasileiro de equipamentos militares de Israel. Então, quando o presidente Lula, e o Ministério das Relações Exteriores orientam, recomendam a suspensão de compra de equipamentos militares de Israel
por conta das atitudes violentas, agressivas, por conta das violações de direitos humanos e da violação do direito internacional praticado por Israel, diante disso, o governo brasileiro não tem mais como manter esse ministro da Defesa se deseja ser um governo coerente com seus princípios, coerente com seus valores, coerente inclusive com o que está escrito na Constituição Federal de 1988. Não podemos, o governo brasileiro não pode ser cúmplice de um genocídio. Então é genocídio sim. Portanto, vamos romper relações com os genocidas. Viva a legítima resistência do povo palestino, este povo heróico que, assim como o povo do Vietnã, pagou um preço altíssimo em vidas humanas, mas no final conquistou a sua liberdade, conquistou a sua independência nacional, se tornou um país soberano, um país livre. A Palestina é o Vietnã de nossos tempos atuais. Vamos defender essa causa justa, que é a causa de toda a humanidade. Então, eu, Marcelo Buzetto, estou aqui como pesquisador, como militante, como lutador em defesa dessa causa justa, como participante da campanha global pelo retorno à Palestina, que é uma campanha internacional de solidariedade ativa a esse povo heróico. Venho aqui para dizer para que não deixemos essa causa esquecida. Vamos lutar todos os dias, vamos falar sobre ela todos os dias e vamos pressionar nosso governo para romper relações com o Estado genocida colonialista de Israel. Viva a heróica resistência palestina!